Paz do Senhor Jesus. Hoje irei ler os Salmos capítulo 79. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos, às alimarias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o teu Deus? Torne-se manifesta entre as nações, à nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço setuplicadamente a sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Glória a Deus. Aqui, na verdade, é uma intercessão para assim Deus perdoar a Israel, perdoar o povo, porque Israel tinha sido invadido, Invadido. Quando as pessoas, o povo lá de Israel, se desviaram da presença do Senhor, adorando até a outros deuses. E aí Deus se afastou de Israel. E aí o salmista tem uma intercessão acerca de Israel, pois as pessoas estavam profanando o templo, profanando as coisas de Deus. E não é diferente nos tempos de hoje. Devemos interceder por aqueles que não zelam pela obra de Deus, principalmente os que dizem ser de Deus, mas fazem contrário à vontade de Deus. Pois há nos tempos de hoje também. Por isso que Cristo falou na palavra de João 10, capítulo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então muitas pessoas interpretam mal esse versículo, esses versículos aqui, que como se o ladrão fosse o Satanás. Satanás também rouba, mata, destrói.
Mas esse versículo aqui é direcionado aos mercenários, aos falsos pastores, os falsos ensinadores, falsos apóstolos, falsos mestres, que contorcem a palavra do Senhor. Fazem igual aos tempos de Jeremias, os profetas profetizavam erroneamente para agradar ao rei, com palavras mansas, palavras boas, palavras de bênção, que Deus vai abençoar, que Deus vai abençoar. Em certas denominações é desse mesmo jeito. Você não vê uma palavra de doutrina. É só comparando que Deus vai te exaltar e os outros vão ficar abaixo de você. Deus não está preocupado em exaltar o homem, não. Deus está preocupado na salvação do homem. Na salvação do homem. Porque se você se desviar da presença de Deus, você vai ter as consequências que o mundo traz. Não é que Deus vai te castigar porque você não serviu. Para isso Deus te deu livre-arbítrio. Apenas a partir do momento que você não está na presença de Deus, você está aqui, ó, encaixado nisso. A partir do momento que a ovelha sai do caminho do Senhor, ela está vulnerável ao lobo. Está vulnerável a esse mundo. Então temos que ler a palavra e entender cada ensinamento. Então nesse termo aqui fala em falsos ensinamentos. Em falsos ensinamentos que tem desviado muitas pessoas. E naquela época também começava de um rei mau que começava o reinado, todo o povo seguia. As pessoas tendem a seguir o homem e muitas vezes se esquecer de Deus. A partir do momento que a gente deixar de servir ao homem e servir a Deus, a gente vai bem, porque a gente vai fazer o certo. Porque o certo é servir a Deus. O certo é adorar a Deus. Mas é lógico, a partir do momento que a gente serve ao Senhor, a gente cumpre a palavra do Senhor, porque a gente serve ao Senhor. E o que é que Jesus Cristo fez? Servir. Mas Jesus serviu porque Jesus se colocou como servo do Senhor, em fazer a vontade do Pai, não fazer a vontade do homem. Jesus não veio para fazer a vontade do homem, veio para fazer a vontade do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Então, quando colocamos Deus em primeiro lugar, oramos, centralizamos a vontade na presença dele, conseguimos, sim, ter uma vida saudável, ter uma vida de santidade, porque é só Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Só Deus para sondar o nosso coração, porque nosso coração é mau. Pende para o lado mau. Desde que o mundo existe, desde o pecado de Adão e Eva, o coração do homem pende para o lado mau. E devemos sempre estar em oração, em consagração ao Senhor, sempre lendo a palavra, escutando a palavra, cultuando a Deus. É muito importante você congregar. Há pessoas que falam que, não precisa congregar, eu sirvo a Deus em casa. Não faz sentido. Já tentei, achando que eu poderia, por mim mesmo, conseguir servir ao Senhor, mas é igual a escola. Se você, não vou para a escola não, porque eu aprendo em casa. Não consegue. E outro, tem que estar no corpo. Tem que estar no corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E quando estamos na igreja ligado à denominação, se ajuntamos e lá formamos o corpo de Cristo, que é toda a igreja. E Cristo é o cabeça. Mas na igreja que Cristo é o cabeça. Se o dirigente, o líder for o cabeça, não deve se seguir. O cabeça tem que ser Cristo. E quanto mais a pessoa tem uma tarefa de responsabilidade, mais é lhe cobrado. Na Bíblia está escrito. Entendeu? Quanto mais ele é confiado, mais é lhe cobrado. Um pastor de uma igreja é mais cobrado do que as ovelhas.
Porque ela tem que ser exemplo para aquelas pessoas. Tem que ser exemplo, a palavra de Deus fala muitos textos sobre isso. Então, devemos nos atentar a ler a palavra, a buscar o entendimento. Às vezes você não é não é um líder de uma igreja, mas você é o líder da sua casa. Às vezes na sua empresa só você é cristão. Então você ali tem que imitar a Cristo, para que assim as pessoas olhem para você e digam: esse verdadeiramente é um homem de Deus. Essa verdadeiramente é uma mulher de Deus. Será que as pessoas podem olhar para você e chamar: essa é uma santa do Senhor, esse é um santo do Senhor. Tem se desviado de tudo que é mal. De repente você está ali, numa roda, a pessoa começa a falar coisas ali que não convém, você já se afasta e a pessoa já percebe. Foi um testemunho do meu irmão, porque quando ele não era cristão, estudava na escola, que tinha um amigo dele e um amigo em comum que essa pessoa era cristão. E meu irmão falava muito palavrão, umas piadas que sensuais assim. E ali o que chamou a atenção dele, que toda vez que ele chegava, que começava a falar essas brincadeiras, essas palavras, o irmão lá se afastava. E ali foi que ele parou para pensar: "Oxe, por que toda vez que eu começar a falar aqui, fulano se afasta?" Ele falou: "Não, porque fulano é cristão, fulano não gosta dessas coisas." Será que as pessoas podem falar isso de você? Essa é que é a verdadeira pregação. Não é: "Ah, Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai te não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, Deus é fiel a você." Não, Deus não é fiel a homem não, Deus é fiel à palavra dele. Para a fidelidade de Deus se cumprir na sua vida, você tem que cumprir a palavra, estar de acordo com a palavra. É tanto que os escribas e fariseus andavam com a palavra. É tanto que eles tentavam, todo o argumento para com Jesus era pela palavra. Mas a palavra não andava no seu coração. As pessoas falam: "Ah, hoje ninguém anda com Bíblia." Se você não anda com Bíblia por vergonha, você está errado. Agora, se não anda com Bíblia por qualquer outra circunstância, para não ficar no sol, para não ficar do lado, o importante é a Bíblia entrar aqui, ó. Está na sua mente, nas suas atitudes. E de repente as pessoas leem em você a Bíblia, seu comportamento, revelar a palavra do Senhor. Porque é impossível você ter um testemunho de Deus na sua vida e as pessoas não ter curiosidade porque você é assim. Principalmente nos tempos de hoje, que o mundo está cada vez mal, cada vez o pecado normaliza-se, a iniquidade está sobre as pessoas. Antes, entendeu? Antes o mundo tinha a igreja como exemplo. Hoje a igreja está tendo o mundo como exemplo. É porque tem que entrar na modernidade, é porque eu tenho que fazer isso por causa dos jovens, etc. Não, é a palavra. Tem que estar na palavra. Não é a gente se modernizar com o mundo. Então faz igual o mundo quer, atualizar a palavra, tirar textos que não agradam ao mundo. A palavra de Deus diz que é impossível agradar o mundo se a gente vai agradar a Deus. Impossível, não tem como. Porque o mundo vai nos aborrecer porque temos Cristo em nosso ser e aborrecemos a iniquidade. Não aceitamos o pecado. Não é modernizar a igreja para se adaptar ao mundo. O mundo tem que se adaptar à igreja para que assim possamos esperar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi a oração de intercessão que o salmista implorou ali a Deus através da sua intercessão para que Deus livrasse da situação que Israel estava passando. É uma coisa que devemos aprender bastante. É a nunca deixar de interceder. Sempre orar. Orar por aqueles que ainda estão necessitados.
a palavra do filho pródigo, pra você ter uma ideia. Você vê que o filho pródigo, ele resolveu viver a sua vida, se afastar do pai e viver a vida de todo jeito. O filho pródigo sabia que o pai tinha uma herança. O filho pródigo conhecia o pai e foi para o mundo. Quando acabou tudo, ele lembrou do pai. Eu tenho um pai que tudo pode, eu tenho um pai que tem riquezas, o empregado dele tem um melhor do que isso aqui. Eu vou lá para pelo menos ter um emprego de empregado. Se humilhar, reconhecer o erro, se humilhou perante o pai e o pai o exaltou. É uma palavra errada que tem também, os humilhados serão exaltados. Não, os humilhados sempre serão humilhados. O povo contorce a palavra do Senhor. Quem será exaltado é aquele que se humilhar. Eu tenho a capacidade de ser maior do que fulano, mas eu me igualo. Se é algo que eu posso fazer para o Senhor, uma doação a alguém, ofertar a casa do Senhor, doar cestas básicas, se eu puder fazer isso no secreto, melhor ainda. Porque aí eu não vou ter reconhecimento do homem, vou ter reconhecimento do Deus. Reconhecimento do Senhor. Que isso é que importa. Que nós seres humanos, você é ser humano e sabe. Por mais que a gente não queira glória de tal coisa, quando fazemos, o coraçãozinho quer sondar para querer, eu sou tal, eu faço, não. Quanto mais no secreto você fazer, melhor. Então aquele que se humilhar será exaltado. Se humilhar será exaltado. Então temos que entender a palavra, para poder a palavra entrar em nossos corações. E o entender é o que? É o ouvir, é ler, é praticar. Você que está aí desigrejado, porque teve alguma decepção com algum membro, seja lá quem for da igreja, se a igreja verdadeiramente ali serve ao Senhor, crê na Trindade, volte. Volte. E se você não se agrada de uma, tem várias igrejas, mas que contudo a igreja tem a essência do Senhor Jesus Cristo, que creia na Trindade. Que a igreja realmente ali sirva ao Senhor, porque desviar da igreja não é desculpa. Porque o próprio ensinamento fala que o joio é misturado com o trigo. Não tem como separar. A separação só vai ser quando Jesus Cristo voltar. Entendeu? Então volte ao Senhor, faça igual o filho pródigo. Volte ao Senhor. Reconheça que o Senhor tem tudo. É o Todo-Poderoso, Rei dos Reis. E para você ver. E o filho, que a gente presta atenção no filho pródigo e esquece do que ficou na casa. Que tinha de tudo em suas mãos e não usufruía. E quando o irmão voltou, ao invés de glorificar, de se alegrar, se entristeceu. Porque o pai matou um bezerro, vestiu, deu um banho. E ali o pai lhe explicou sobre a situação. Tudo o que eu tenho é teu. Tu não usou porque não quis. Então muitas vezes falta fé na vida da gente. Falta fé. É porque a gente não pode misturar o espiritual com o material. Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa material que a gente quer estar em casa, fica de manhã, tarde e noite orando e esquece de se levantar, orar, se levantar da oração e ir atrás. O filho pródigo saiu. Se ele não voltasse, o pai não ia atrás, não. É a mesma coisa de muitos desviados da presença do Senhor, querendo que Deus vá lá, o pai vá lá atrás. É interessante que tem a palavra, tem os apóstolos, tem os pastores, as redes sociais que falam da palavra de Deus, e muitas vezes quando fala acha ruim, que fala ainda da palavra. Mas é você que tem que voltar, você que tem que analisar que o pai é que tem a bênção, se voltar para o Senhor.
Uma coisa de Israel. Israel, quando voltava para o Senhor abençoava. E aqui é que ele fala, ó, que Deus não age conforme esperamos. Ele continua sendo exaltado e soberano sobre tudo, entendeu? Quando Deus age, é porque ele é soberano, ele é Deus Pai, Todo-Poderoso. Não é porque nós merecemos, não, que nós não merecemos isso, não. Nós não merecemos, não. Então volte ao Senhor. Não dê de coitadinho, não. Volte ao Senhor porque você tem que analisar. Não, eu sou ruim mesmo. Eu saí da presença de Deus por desculpa minha mesmo. Mas eu vou voltar para o Senhor a partir de agora e não vou direcionar a minha visão. Meu centro não vai ser as pessoas da igreja, vai ser a Cristo. Quando a gente vai para a igreja, a gente não vai para fofocar, a gente não vai para ver coisas desse mundo, a gente vai para ouvir a palavra, ouvir uma palavra lá de bênção, Deus falar conosco, entendeu? Uma palavra que fale ao nosso coração. E a bênção de Deus que eu falo, não é a Deus vai te dar carro, vai te dar casa, não. A bênção é a própria palavra. A bênção é a nossa salvação. Tem bênção maior do que a salvação eterna? Não tem bênção maior. Então, uns se desviam e ficam afastados, e outros, dentro da igreja, estão desviados e não sabem. Porque tem todas as ferramentas do Pai, toda a herança do Pai, e não usufrui. E não usufrui. A palavra de Deus diz: tudo quanto pedis na oração, crendo, recebereis. Mas há vários outros versículos que falam: pedis, mas pedis mal. Às vezes uma contenda que você tem com seu irmão impede uma oração. Uma contenda com sua esposa pede uma oração. Então, às vezes, estamos pedindo e pedindo mal e agindo mal. Nós temos que agir conforme a palavra nos pede. É como eu sempre falei, todo o Antigo Testamento é histórico, para que ali a gente venha entender o trabalhar de Deus. Deus não mudou, minha gente. É o mesmo Deus. Uns dividiram. Uns achavam que o Deus do Antigo Testamento era um, o do Novo é outro, e do Novo do Espírito Santo é outro. Mas é um só. Deus não mudou. Foi por isso que Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Uma oportunidade que Deus nos deu para que chegássemos a Deus. Mas para isso temos que chegar a Cristo. Temos que estar se alimentando da palavra. Temos que congregar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí as demais coisas serão acrescentadas. Então as demais coisas, o reino de Deus, as demais coisas têm que ser acrescentadas. Que é o trabalho, entendeu? E assim sucessivamente. Não é que as coisas são feitas em passo de mágica, não. Tudo você tem que trabalhar, você tem que ir atrás. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida. E que o Espírito Santo lhe conduza pelo caminho que você deve andar. Não é o caminho que você quer andar, o caminho que se deve andar. Que se deve. Se você quer ser salvo, você deve ir por este caminho. E a porta é estreita. A porta não é larga, não. Se você está indo para a porta larga, para a porta estreita. Caminho estreito. E siga a Cristo feliz com o que Deus lhe dá no dia de hoje. Se a gente tem que se programar para o dia de amanhã, lógico. A gente não tem que estar ansioso pelo dia de amanhã. A gente tem que viver hoje, confiando no Senhor, trabalhando, buscando, intercedendo e seguindo firme a presença do Senhor. Que isso que é o mais importante, servir ao Senhor. Então tem um exemplo dos 2 filhos. Se você está na casa do Pai, firme, entenda que você está na casa do Pai. Tudo está a seu favor. Então não tem que você achar ruim, por irmão fulano ou ciclano, você tem que interceder por ele,
orar por ele, para que Deus abençoe a vida dele. E você que se desviou, volte ao Senhor. Volte e volte a congregar. Ah, mas na igreja que tal, eu tenho mágoa. Vá para outra. Até Deus lhe tirar mágoa. Porque mágoa não é fácil, não. A gente acha que as coisas é um estalar de dedo, não é. E não é fácil não servir ao Senhor, não. Se fosse fácil, seria a porta larga. Como muitos pregam aí. A porta larga, mas não é a porta larga, é a porta estreita. E só você pode passar. Você não pode passar com filho, não pode passar com marido, esposa, não pode passar com suas bagagens. É só o seu corpo, só seu corpo. Se tem um anel no dedo, não passa nessa porta larga. Porque se você prender o seu coração às coisas desse mundo, você vai ficar no mundo. Quem quer entrar pela porta estreita, o centro da sua mente tem que ser no Senhor, no reino de Deus. Então que Deus abençoe a vida de todos. Peço que curta o vídeo, compartilhe se gostou, comente aí. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.